Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma aula hoje sobre o tema Previdência Privada. Mas antes de entrarmos na aula, um recado muito importante. Dia 21/11 agora, às 20h20, vai rolar uma aula que o tema vai ser o seguinte: a gente vai pegar tudo que nós vimos nas lives até agora, a gente vai compilar isso de forma prática e eu vou ensinar você a como utilizar cada pedacinho de tudo que a gente viu para conseguir montar a sua carteira de investimento, para te ensinar a ser um investidor melhor. Vai ser uma aula que a gente está montando ao longo do tempo, é uma aula que a gente está trabalhando muito para conseguir gerar o melhor conteúdo de valor para você. E para você poder assistir e participar dessa aula, tem aqui na descrição do vídeo um link que você vai clicar, vai só deixar o seu e-mail e a partir do e-mail a gente vai avisar você sobre o andamento da aula, o quando vai começar, quando que vai estar interagindo, só para você não perder essa aula. Que depois que essa aula sair, ela não vai estar mais disponível para as pessoas no YouTube. Então é muito importante que você participe por esse motivo, além do fato que você vai poder tirar dúvidas no chat ao vivo comigo. Então é muito importante que você deixe seu e-mail para não esquecer na hora que a live começar. Legal? Não perde essa aula. Então, sem mais delongas, bora para a aula de hoje. Legal. O tema hoje é a previdência privada. Muitas pessoas no Instagram, numa pesquisa que eu fiz lá, acharam que o tema é bem relevante e tem muito sentido fazer uma aula específica sobre isso, não só porque é uma categoria de investimento, que é a segunda categoria que a população brasileira mais investe, se bobear ela até passou a poupança hoje em dia, e as pessoas não entendem como que ela funciona, elas não entendem os reais riscos e muita gente acha que a previdência privada é péssima, muita gente acha que ela é muito boa e hoje a gente vai descobrir se vale a pena. Do meu ponto de vista, o que a previdência privada tem que vale a pena e o que tem que ela não vale a pena. E você que já conhece o meu trabalho e acha que sabe a minha opinião da previdência privada, fica até o final que talvez você possa se surpreender. Mas é importante você entender o funcionamento de tudo antes de decidir se aquilo é para você ou não é para você. Realmente, antes de começar a explicar a previdência privada, é imperativo que a gente saiba a diferença da previdência pública da previdência privada. O que é a previdência pública, o famoso INSS? A primeira coisa que as pessoas não sabem intuitivamente é que na previdência pública você não paga para você, você paga para os outros. Ou seja, o que você está pagando agora é para sustentar as pessoas que já estão aposentadas. E é justamente nessa bola de neve que acontece o rombo da previdência privada. A dívida pública da previdência é muito alta. E isso funciona simplesmente porque a população ela está envelhecendo. Então, há 20 anos atrás, tinha muito mais gente pagando a previdência do que gente usando. Agora está invertendo o cenário. E é por isso que, muito provavelmente, a sua aposentadoria, você não vai poder contar com a previdência pública. E por isso que muita gente também hoje está buscando investir, está buscando se aprimorar, porque sabe que não vai ter esse apoio lá na frente. E é bom que você não tenha, eu não acho isso uma coisa ruim. Mas, Matheus, por que você não acha ruim eu não ter a aposentadoria do governo? Porque mesmo quando ela existia e as pessoas se confortavam com ela, nunca foi uma coisa muito sólida, nunca foi uma coisa que dava um conforto de vida. 98% dos aposentados do Brasil hoje, ou seja, que utilizam a previdência pública, a maioria deles utiliza, tem uma queda no padrão e qualidade de vida quando aposenta. E eu não quero que vocês tenham isso. Eu não quero eu ter isso. Não quero que ninguém que eu conheço tenha isso. E quando você tira você tira uma cenoura da pessoa, mesmo se é uma cenoura pequena, a pessoa é forçada a buscar a própria criação, a própria plantação. E ela vai descobrir que, de repente, ela consegue ter 2, 3, 4, 5, 10 cenouras. Mas se tirou a primeira, ela foi atrás das outras. E isso eu acho que que tira da zona de conforto e é uma coisa extremamente positiva para quem quer construir patrimônio e riqueza e aprender a investir. O segundo ponto é que você não pode fazer para outra pessoa. Você só pode pagar para você. Diferente da previdência privada, que na previdência privada a gente vai ver algumas características, mas um dos pontos chaves é que você pode fazer sim para outra pessoa. Você não escolhe como você recebe, você simplesmente aceita a forma que é desenhada para você. Você aposentou, você passa a receber mensalmente o valor proporcional ao seu salário, o quanto você contribuiu ao longo do seu tempo de vida útil. E em caso de morte, o que acontece? Para de pagar. Ela para de pagar. Você se aposentou hoje, deu um mês, você morreu, você usou só esse mês. E uma coisa bem curiosa que eu vi da Previdência é que você devolve a parte que você não usou do mês. Isso é mais uma curiosidade, eu achei bem interessante. Se você recebeu a Previdência num mês e morreu 15 dias depois, a sua família tem que devolver o equivalente à metade disso, para mostrar o quanto isso realmente é escasso. Já a Previdência privada, você paga
para você. Tudo que você está pagando é exclusivo seu e isso vai voltar para você. Ela sim se encaixa numa categoria de investimento, no qual você faz um aporte de capital e tem uma expectativa de rentabilização, uma expectativa de juros em cima disso. E você pode fazer para outra pessoa. E isso aqui acaba sendo um dos principais usos da Previdência. Você pode fazer uma Previdência para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para a sua mãe, de forma que você proteja o patrimônio de outra pessoa. E você também escolhe como você recebe. A gente vai ver que a Previdência privada, você pode recebê-la de dois jeitos. Ou você recebe o plano mensalista, que é um plano parecido com a Previdência Pública, que você recebe mensalmente o valor que você acordou no começo da contratação, ou você pode resgatar um montante que rentabilizou. Ou seja, você está investindo R$1.000 por mês, por, sei lá, 20 anos e ao final você tem R$500 mil. Você pode ou resgatar os R$500 mil, que é o que a Previdência rentabilizou, ou você pode cair no plano mensalista, que é receber por mês o valor acordado. E todo mundo pode escolher, no fim da Previdência, no vencimento dela, o que você quer. Tem a sugestão A e a sugestão B. Não deixe seu gerente te enganar que você tem que cair no plano mensalista ou tem que resgatar. Ele usualmente vai te jogar para o plano mensalista, mas você tem esse direito de escolher se você resgata o montante ou se você cai no plano mensalista. E em caso de morte, tem duas situações. A primeira, se você morreu durante o investimento, enquanto está pagando a previdência privada, ela vai passar para a pessoa que você indicou sem entrar no inventário. Isso acaba sendo um dos principais pontos positivos da Previdência. Quem já trabalhou com inventário sabe o quanto complexo é, o quanto custoso é, e a Previdência, por lei, você pode passar para a pessoa que você nomeou na hora da contratação, então é importante que você saiba disso antes de contratar uma, vai para lá sem entrar em inventário. E se você morreu depois que começou a usufruir da Previdência, aí depende do tipo de contrato. Então é muito importante que você analise isso com cautela. Como assim, Matheus? Você pode ter lá um contrato de que em caso de morte, a pessoa X vai receber por tanto período de tempo a rentabilidade mensal. Ou isso pode não acontecer. Isso depende muito da forma do contrato. A previdência privada, ela não é trivial. Ela é complexa. E essa complexidade é utilizada para mascarar uma série de pontos negativos que ela tem. Ela tem pontos positivos? Ela tem. Mas quando uma coisa é muito complexa, o que as pessoas fazem? Elas só vão olhar a rentabilidade. Elas vão perguntar quanto está rendendo, 2 ou 3 informações que são mais fáceis de digerir, mais fáceis de entender, e lá na frente elas vão estar colhendo menos ou vão estar sofrendo alguma coisa que elas não viram que assinaram no começo. Então você entender a complexidade do investimento não é ruim. E se você pegar ele em pequenos pedacinhos, igual a gente vai destrinchar na aula de hoje, você vai ver que não é tão complexo quanto parece. São muitas informações. Mas se você não sabe qual informação detectar, não funciona. Eu falo que o grande objetivo do nosso canal é ensinar você a fazer a pergunta certa. Mas se você não sabe nem o que perguntar, não adianta nada. A resposta sempre vem fácil. O importante é que você saiba o que perguntar e como perguntar para que você consiga extrair o melhor de cada investimento. Beleza? Bora lá! E a primeira coisa que você tem que entender é como que a previdência rende. A previdência privada, ela por si só não rentabiliza. Ela rende ao fazer o que com o seu dinheiro? Ela rende parecido com um fundo de investimento com regras próprias. A gente eventualmente vai fazer uma live só explicando fundos de investimento, porém de maneira geral como que funciona um fundo. Muitas pessoas se juntam, pegam o dinheiro delas, colocam na mão de um gestor para que ele decida o que ele faz com o dinheiro em troca de uma taxa de administração e outras taxas. Não tem nada de errado com isso, é a regra do jogo. Mas o fundo em si só não rende. Ele pega o dinheiro das pessoas e aplica em coisas, e essas coisas que podem ser Tesouro Direto, CDB, ações, outros fundos, isso rentabiliza, e essa rentabilidade é o que a pessoa recebe de volta. E a Previdência funciona da mesma maneira. Ao você aportar na Previdência, você põe o dinheiro na mão do gestor da Previdência, e esse gestor decide o que comprar, e a rentabilidade dos investimentos que ele aportou o seu capital, descontado as taxas, é o que ela vai render. E por que eu estou dando tanta ênfase nesse aspecto? Por causa desse ponto aqui, ó. Muita gente acha que a previdência privada é um título seguro de renda fixa. Porém, não. Ela pode ter até 70% do capital dela em fundos de renda variável.
Então, apesar da previdência privada ser vendida como uma coisa completamente segura, que protege o seu patrimônio no futuro, nem todas são. Do mesmo jeito que um fundo de investimento tem os fundos de renda fixa, que são extremamente seguros, até os fundos de ações, que são mais arrojados, a previdência privada também é um espectro. É um espectro de fundos, é um espectro de investimentos de características diferentes, de forma que ela pode ser muito arrojada. Você pode, inclusive, perder dinheiro na previdência privada. E isso acontece com uma certa frequência. Eu conheço 2 casos, um da mãe de um amigo meu, que fez um aporte na previdência privada, que vinha rentabilizando 2% ao mês. Ela achou que era uma previdência maravilhosa, porque na cabeça dela era uma previdência segura. Só que ela pegou um momento que a Previdência estava investindo em ações, o mercado estava em alta e conseguiu essa rentabilidade por 12 meses. E o que acontece com os bancos? Eles pegam, ou até as corretoras mesmo, 12 meses de rentabilidade, tiram a média e falam, ela está rendendo isso. O que não é errado, mas é incompleto. E o incompleto é a meia-verdade, e a meia-verdade é um problema. E essa pessoa teve a expectativa de que continuaria rendendo isso por mês. E aí chegou 2, 3 meses seguidos que teve um resultado negativo. Ela viu que diminuiu. Ela entrou em completo pânico, não sabia o que fazer, não sabia que podia fazer portabilidade, não sabia nada. E acabou sofrendo um desgaste muito maior, porque ela entrou correndo um risco que ela não sabia. Ah, mas Matheus, o gerente do banco não explicou para ela. Concordo que não explicou, mas ela não perguntou. Ela simplesmente só olhou a rentabilidade. E isso é um problema. Isso é um problema. E esse caso, ele se repete com uma série de pessoas que comparam previdência por rentabilidade. Você jamais deve comparar qualquer investimento por rentabilidade. Você tem que entender que qualquer investimento é a mesma coisa que uma caixinha de ferramentas. Cada ferramenta tem um uso, cada ferramenta tem um propósito. Você tem que saber qual que é o ideal para você. Legal? Bora lá! E é importante que você entenda e peça sempre o histórico de rentabilidade antes de investir. E o histórico que eu digo não são só 12 meses, é desde o surgimento da Previdência, desde quando ela foi fundada. E ao você olhar o histórico, não só a rentabilidade média, você vai conseguir ver as oscilações. Você vai conseguir ver se ela rentabilizou sempre positivo, se rentabilizou negativo, qual que é a oscilação, qual que é a volatilidade da Previdência. E se você for um pouco mais refinado, você deve perguntar, inclusive para o seu gerente, qual que é a composição da carteira da Previdência. Quantos por cento ela tem em renda variável? Quantos por cento ela tem em renda fixa? E se você perguntar isso, tenho certeza absoluta, ele já vai para trás da cadeira dele e fala, poxa, essa pessoa entende o que está falando. Ela não quer só saber a rentabilidade. E a chance dele te abrir mais informações, porque ele sabe o que você está perguntando, acaba sendo bem mais alta. E agora eu pergunto, como que a Previdência remunera você? Beleza, já entendi como que ela funciona, qual que é a rentabilidade dela, mas como é que você usufrui da Previdência? No vencimento dela, que a Previdência você contrata por um período, 10, 15, 20, 30 anos que sejam. No vencimento, ou você resgata o montante, ou você recebe mensalmente pelo período acordado. Então, 2 possibilidades. Você está aportando, sei lá, todo mês R$2.000 de Previdência, R$300, qualquer valor que seja, por 20 anos. Chegando os 20 anos, o que você faz? Tem a opção A. Você resgata tudo que você pegou, tudo que rentabilizou, e aí você usa esse dinheiro, você reaplica, você decide o que faz. Ou você recebe mensalmente um valor específico por um período contratado. Tem previdências que o período é vitalício. Você contratou a previdência, ela vai até a sua morte. Você contratou a previdência por um período de 5, 10, 15 anos. E aqui é uma coisa que vale a gente refletir. Usualmente, a expectativa de vida do brasileiro ela vem aumentado muito. E quando você cai no plano mensalista, eu fiz diversas simulações de previdências e raramente vale a pena você cair num plano mensalista com um prazo específico. Raramente vale a pena isso. Porque nós estamos vivendo cada vez mais. E a ideia não é você se aposentar sem preocupações. Então, para mim, tem muito mais sentido cair num plano mensalista vitalício ou, preferencialmente, você receber o montante. Por quê? Você contratou um plano vitalício de um salário mensal que você achou bacana. Deu 3 meses, você falece. O que acontece com a sua família? O que acontece com o restante? Todo o dinheiro que você utilizou ficou com o banco. Então, acaba tendo esse lado negativo. Ninguém quer contar com um falecimento, porém, você precisa entender que o seu investimento, o seu patrimônio, é interessante que, ainda mais por ser previdência privada, consiga ser passado para frente para o seu herdeiro, para a pessoa de indicação.
Então, para mim, tem muito sentido você sempre resgatar um montante. Porque provavelmente, e muito provavelmente, se você souber como investir, souber o mínimo que você faz com o dinheiro, você consegue com aquele montante rentabilizar mais, até muito mais, ouso falar, do que o que você receberia mensalmente. Não que seja errado um plano mensalista, não tem nada de errado com isso. Porém, antes de decidir por um ou pelo outro, faça a conta. O que acaba valendo a pena. E muito cuidado com os planos mensalistas que acabam depois de 5, 10, 15 anos. Porque se você viver mais do que isso, o que acontece? Qual que é o seu plano B? A gente não quer, ainda mais no final da vida, na parte que a gente precisa de mais cuidado, mais atenção, mais gasto com a saúde, parar de receber uma coisa que você ficou investindo por muito tempo. Então essa decisão, ela não é completamente trivial. Tem que ter muito bem pensada, com muita cautela. Mas você sempre pode optar pelos dois. Beleza? E existem dois tipos principais, na verdade, só esses dois tipos de previdência que existe. Ou ela é PGBL ou ela é BGBL. Quem teve qualquer contato com previdência privada já ouviu falar essas siglas. O que é o PGBL? É o Plano Gerador de Benefício Livre. É um tipo de previdência privada que é diferente dos investimentos convencionais. Se você optar por pegar uma previdência PGBL, o que acontece com você? A principal vantagem dela é que o valor que você aplica nela, ele é descontado do imposto de renda. O valor do seu salário que você extrai dela para aplicar num plano PGBL não é cobrado imposto de renda, com até 12,5% da sua renda. Mateus, como assim? Se você ganha 10 mil reais por mês, o seu imposto de renda é tributado em cima dos 10 mil reais. Agora, se você tem um plano de previdência PGBL, você pode pegar até 1.250 reais do seu salário, aplicar no PGBL, que o seu imposto de renda ele vai ser tributado em cima do restante, de 8.750. Ou seja, é descontado do valor que é tributado o imposto de renda do seu salário. Então, para quem tem salários maiores, o imposto de renda é pesado, acaba tendo sentido você cogitar, caso queira uma previdência privada, um plano PGBL. Qual que é a desvantagem? Que não existe almoço grátis. O imposto de renda, quando você resgate, ele incide sobre o todo, não só sobre a renda. Ou seja, você colocou 100 mil reais hoje na previdência privada, um plano PGBL. Você quer resgatar amanhã, você vai pagar o imposto de renda em cima dos 100 mil reais. E dependendo do tipo de tabela de imposto que você conseguiu, é até 35% no começo. Ou seja, você colocou 100 mil reais, você quer sacar amanhã, você resgata 65. Acaba sendo um impacto muito grande. Mateus, então não vale a pena? E isso você tem que entender. O que vale a pena e não vale a pena depende do seu objetivo, depende da sua estratégia. Uma coisa que você não paga imposto de renda no começo, permite que você crie o efeito dos juros compostos. Se você não pagou para o governo esse imposto de renda, você conseguiu aplicar e está rentabilizando ao longo do tempo, mesmo com o resgate lá na frente, acaba valendo a pena em detrimento a um investimento que cobra imposto de renda na origem. Porque você teve um valor não tributado que está rendendo para você. E esse valor não tributado, rendendo para você, tende a abrir a boca do jacaré do rendimento. Porém, muito cuidado, isso tem sentido só para o longuíssimo prazo. Porque se você resgatar no começo, você acaba sendo muito prejudicado pelo próprio imposto de renda. Beleza? O segundo tipo é o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. Esse é um tipo de plano de previdência privada que se comporta mais como investimentos convencionais. Na qual a principal vantagem é que o imposto de renda ele incide só sobre o lucro. Você colocou lá 100 mil reais, então 10 mil foi para 110. Se você for resgatar tudo, o imposto de renda vai incidir sobre os 10 mil reais, apenas sobre a renda. E a desvantagem é que ele não pode ser abatido do seu imposto de renda. Ele funciona mais como um investimento tradicional, como um título público, um fundo de investimento. Ele cai na regra padrão de mercado. E o imposto de renda na Previdência, como é que funciona? Funciona de dois jeitos. Ou você busca uma tabela regressiva. O que é a tabela regressiva? Conforme passa seu tempo do seu investimento, a incidência de imposto vai diminuindo. E ela começa bem pesada, com 35%, e ela vai cair nos 5% a cada 2 anos. Ou seja, até 2 anos você paga 35% de imposto de renda, de 2 a 4, 30, de 4 a 6, 25, de 6 a 8, 20, de 8 a 10, 15, e mais do que 10 anos, cai para 10%. Isso vocês podem entender porque a Previdência é vista como investimento de longo prazo. E ela é realmente desenhada para ser vantajosa, entre aspas, vantajosa no longo prazo. O melhor rendimento dela, a melhor parte que se aproveita dela é no longo prazo. E olha que curioso, depois de 10 anos,
a tabela cai para 10%. E se vocês já têm um pouquinho de familiaridade com o investimento, vocês sabem que usualmente a tabela mínima acaba sendo no 15%. Então, essa é uma das vantagens da Previdência. Quando você vai resgatar, depois de 10 anos apenas, a tabela de imposto de renda ela acaba sendo menor do que a tabela de imposto de renda de ações, de fundo imobiliário, de títulos públicos, de fundos de investimento. Então, esse aqui é um dos pontos de vantagem, porém, só depois de 10 anos. E existe também outro formato de imposto de renda, que é a tabela progressiva. Como que funciona a tabela progressiva? Ao contrário da outra, vai aumentando a alíquota de imposto de renda, mas não em função do tempo, em função do valor que você tem, em função do valor que você vai resgatar mensalmente. E ela é zero para valores menores e ela vai aumentando até 27,5% para valores acima de R$ 4.664. Mas isso, para mim, entra no contrassenso de quem quer construir patrimônio. Ela tem sentido para curto prazo e baixos valores. Mas, se a ideia de criar uma previdência, vou até colocar aqui na tela para a gente refletir. Se a ideia de criar uma previdência é o quê? É levantar patrimônio, é poder usufruir lá na frente. Se a ideia sua é levantar patrimônio, ter mais dinheiro, por que eu vou optar por uma tabela que me cobra mais quanto mais eu tenho? Para mim entra no contrassenso, acaba não tendo muito sentido. Não tem nada de errado com quem faz isso, baseado no planejamento, quero para curto prazo, perfeito, show de bola, nada... Não tem nada de errado com isso. Porém, para mim não tem sentido. Não tem sentido, porque se eu estou fazendo um investimento que é para me aposentar, que é para criar patrimônio, que é por longo prazo, e eu quero inflar esse patrimônio, eu quero que o imposto de renda diminua quanto mais dinheiro eu tenho em função do tempo, não aumente. Porém, nada de errado com quem quer fazer essa decisão, desde que entenda o que está decidindo. E quando você for no banco, na corretora, abrir previdência privada, se é que você vai abrir, repare, a chance que o banco te ofereça uma tabela progressiva é muito alta. E uma coisa que as pessoas não sabem, mas é fundamental, é a portabilidade da Previdência. Matheus, eu estou com a Previdência, eu vi a sua aula, eu vi, meu Deus do céu, está tudo errado, o que eu tenho que fazer? Se eu sacar agora o imposto de renda é muito alto, eu não queria sacar, eu estou preso nela, o que eu tenho que fazer? Você, por lei, pode fazer a chamada portabilidade, que é o direito que você tem de mudar plano de previdência isento de taxas. Você pode achar uma outra previdência privada, chegar para o seu gerente e falar, quero fazer a portabilidade dessa previdência para outra previdência privada, e ele é obrigado a fazer essa portabilidade sem te cobrar nada, sem taxa, sem imposto, sem nada. Porém, tem algumas regras da portabilidade que você tem que entender antes de decidir de fato fazer isso. Primeira coisa é que você pode trocar a tabela de imposto de renda de progressivo para regressivo, mas não o contrário. O que tem o total sentido do mundo. Alguém que está com a tabela regressiva de imposto de renda vai querer sacar antes, mudar para o progressivo, ela teria uma vantagem fiscal, o que acaba matando toda a ideia da pessoa fazer um investimento para deixar para o longo prazo. Então você pode ir de imposto de renda progressivo para o regressivo, mas ao contrário você não pode trocar. E você também não pode mudar o tipo de plano. Se você contratou o PGBL, você tem que manter PGBL. Você contratou um VGBL, você também tem que manter o VGBL. E a previdência privada, a fechada, que é a de empresas, ou seja, a sua empresa oferece uma previdência privada para você, a carência mínima usualmente são 3 anos. Ou seja, você começou a contratar a previdência, você por 3 anos, você não pode fazer a portabilidade. E depois disso, você pode. Só que tem que essa ressalva fundamental aqui. Se você mudou de um plano fechado, ou seja, que a sua empresa oferece para você, você não pode resgatar o montante. Você só pode cair no plano mensalista. Ou seja, se você mudou da previdência privada fechada da sua empresa para uma previdência privada de um banco ou aberta, você não pode resgatar um montante. E isso é uma forma de proteger a empresa. Por quê? Quando você tem um plano de previdência fechado, privado, usualmente a empresa ela contribui junto. Você põe R$1, a empresa põe 30 centavos. Você põe R$1, ela põe 50 centavos. Isso é um dinheiro que sai do caixa da empresa, ela tem benefício fiscal quanto a isso, mas ela assim está incentivando você a investir. E você querer resgatar esse montante de um dinheiro que, entre aspas, não é seu, acaba matando a ideia da previdência e a segurança da empresa de que você vai ficar com a previdência dela. Então você não pode resgatar esse montante justamente por causa do conceito que parte do dinheiro lá não é seu, porém você pode cair sim no plano mensalista. Então se você está na previdência privada fechada de uma empresa, é muito importante que você veja qual que é o critério de plano mensalista, qual que é o critério de portabilidade dele antes de começar a alocar capital lá.
beleza? E esse é um dos slides mais importantes da aula de hoje, as taxas. E você tem que entender quais são as taxas, como que elas incidem, porque a pessoa só pergunta a rentabilidade final e acaba não entendendo se ela já é isenta de taxa, o que de fato é cobrado de você. Você tem que entender sempre, em qualquer investimento, o que é cobrado de você e por quê. A primeira taxa, que é a taxa mais óbvia, que as pessoas falam e entendem, é a taxa da administração, que eu já vi de 0,5% até 4%. Alguns casos raros chegam a 5%. E essa taxa, pessoal, é sobre o patrimônio inteiro, não é só sobre o rendimento. E uma taxa de 4% na previdência privada, para mim, é um crime, é um absurdo. E existem previdências que cobram 4%. Uma taxa, para mim, que eu acho aceitável, de um fundo de ações, que é um investimento mais arrojado, que o cara tem que estar lá, o gestor tem que estar atuando sempre, 2% para mim é o que desce. Mais do que isso, acaba ficando incomodado. E uma previdência privada, que eu já vi de renda fixa, que o cara só vai comprar título público, no máximo título privado, e te cobra 4% para fazer uma operação que você faz de graça na sua casa, é um crime. E você tem que estar atento a essa taxa. Quanto mais protetiva é a previdência, quanto mais renda fixa ela tiver, a taxa tem que ser o menor possível. Porque o trabalho do gestor é menor, o trabalho dele é mais moroso. Então você tem que entender e ter na sua cabeça uma faixa de atuação. A outra taxa, que é criminosa, que é a taxa de carregamento. Devia ser crime essa taxa, porém não é, está na lei, então você tem que entender se ela existe ou não. Muitas previdências hoje estão quase tirando essa taxa, mas ela existe ainda. O que é a taxa de carregamento? É a taxa que o banco, ou corretora, sei lá, qualquer entidade que você fez, a entidade da Previdência te cobra simplesmente para você colocar o dinheiro lá. Ou seja, se a taxa de carregamento é de 5% e você vai investir R$1.000 por mês, na realidade você vai estar investindo 950. Ele já vai pegar 5% disso para a mão dele. E isso no longo prazo tem um impacto gigantesco. Uma simulação bem simples aqui. Uma previdência de 20 anos a uma taxa de 0,6% ao mês. Se você contribui R$300 por mês e paga uma taxa de carregamento de 5%, você deixou R$8.000 na mesa. Se você investe R$500 por mês, você deixou R$13.000 na mesa. E se você investe R$1.000 por mês, você deixa quase R$27.000 na mesa. Então a taxa de carregamento você tem que perguntar. Por quê? Na simulação do rendimento é em cima do valor aplicado. Então pode ser, não estou dizendo que é assim, mas pode ser que a rentabilidade que você está vendo é uma rentabilidade falsa, que não desconta essa taxa. Então você tem a ilusão que está rendendo uma coisa, quando na realidade está rendendo menos. Olhem esses números aqui e tenham a dor do quanto dinheiro vocês estão deixando na mesa. E aproveitar isso aqui e fazer uma ressalva que eu faço em quase toda a live, porque é importante e fundamental que você entenda isso. O dinheiro que você deixa na mesa é o dinheiro que você perdeu. O dinheiro que você não ganhou é o dinheiro que você perdeu. E se você quer ser um investidor, você quer criar patrimônio, quer construir riqueza, tem que doer em você o que você não ganhou. O que você deixou de ganhar tem que te incomodar. É o conceito de custo de oportunidade. O bom investidor, ele busca sempre achar o custo de oportunidade. Ele está preocupado sim com o quanto ele ganhou, ele está preocupado sim com o quanto ele pode perder, mas ele também está preocupado com o quanto ele deixou de ganhar. A relação risco-retorno tem que andar junta. Você aumentou o seu risco, sem aumentar o seu retorno, não vale a pena. Tem que andar sempre junto. Como é que eu mantenho essa relação andando junto ou até positiva para o retorno? Identificando custo de oportunidade. Perfeito? Volta aqui para a tela. Uma outra taxa que também existe, que é relativamente baixa em percentual, porém ela não é irrelevante, é a taxa de saída. O que é a taxa de saída? Quando você vai resgatar a sua previdência privada lá no vencimento, além de pagar os impostos, também tem uma taxa que é sobre o valor total que fica com o agente que emitiu a previdência para você, que vai de 0, a maioria também cobra 0 a 0,4%. Ah, Matheus, 0,4% é pouco. 0,4% do total que você vem investindo mês a mês por 20 anos não é tão irrelevante. 0,4% de R$1 milhão, faz a conta. 0,4% de um valor que você está investindo no longuíssimo prazo pode ser que tenha um impacto bem interessante. Então é importante que você entenda se essa taxa existe e saiba o valor dela. E essa aqui é uma das taxas que a pessoal menos conhece
e ela é uma coisa que você consegue fazer na hora da contratação. Então é fundamental que você entenda essa taxa, entenda que é uma das poucas taxas que atuam a seu favor. Essa é a única taxa que o gerente do banco não quer que você conheça, porque é uma taxa que atua protegendo o seu patrimônio. Vamos entender o que é essa taxa, que é a taxa de excedente financeiro. Eu acho que é mais fácil explicar com um exemplo. Imagina o seguinte, que você na Previdência, certo? Conseguiu um patrimônio de R$1 milhão e ela vai vencer. E você pode ou resgatar esse R$1 milhão, ou de repente cair no plano mensalista e ter um salário vitalício de R$6.000. E aí você faz a conta, fica aquela dúvida, eu consigo rentabilizar com esse R$1 milhão mais de R$6.000 por mês? Eu consigo menos? É mais seguro eu pegar esse salário de R$6.000? Se você contratou a taxa de excedente financeiro, este problema ele diminui, ele fica mais fácil de resolver. Por quê? Essa taxa diz o seguinte, até de 0 a 90% do que o banco rentabilizar acima do valor acordado do seu salário, ele tem que distribuir para você. Mateus, como assim? Vamos lá. Imagina que o banco, você caiu no plano mensalista, quero receber R$6.000 por mês, certo? E o banco ficou com o seu R$1 milhão em conta. Ele ficou com isso. E ele vai investir esse R$1 milhão e vai rentabilizar para o banco. Imagina que o banco, com o seu R$1 milhão, rentabilizou 9 mil. Mas o seu salário vitalício são 6, certo? Se você contratou a taxa de excedente financeiro, você pode receber até 90% da diferença dos 6 mil para o 9. Ou seja, você está recebendo 6. O banco rentabilizou 9. Você pode receber até 90% dos R$3.000. De forma que se o banco está investindo bem o seu dinheiro, você recebe mais. E essa é uma vantagem que gera conforto para a pessoa escolher o plano mensalista. Então, entenderam? A ideia é, se você contratou isso, e na hora que você contratou a Previdência, se você não contratou isso, perdeu. E você tem uma taxa que permite que o banco rentabilize acima do seu plano mensalista, uma parte dela fica com você. Isso te dá a proteção que você vai receber o mínimo que você contratou e te dá a segurança que se o banco utilizar bem o seu dinheiro, você ganha uma parte desse rendimento. Beleza? E simulações online ou com o seu gerente. Você pode confiar na simulação? Porque se você digitar no Google Previdência Privada, vai abrir site de tudo quanto é banco, seguradora, agência que emite as previdências privadas. E lá você coloca os seus dados, a sua idade, seu objetivo, ou quanto consegue poupar por mês, uma série de dados e te dá no final uma rentabilidade esperada. Você pode confiar, e confiar é a palavra-chave do negócio. Quando fala confiar, as pessoas acham, está mentindo para mim? O site está burlando números, burlando dados? Ele não está. Porque a conta, de fato, aceita tudo. É você que tem que saber analisar aquela informação com o seu filtro interno. E o seu filtro interno vai vir do quanto conhecimento você tem naquilo. Como, por exemplo, saber que toda simulação, praticamente toda, é baseada em dados passados projetados para o futuro. Assim como comentei no começo da aula, a Previdência Privada pegou um rendimento médio dos últimos 12 meses de, 0,8% ao mês. Ela vai pegar esse rendimento e projetar para 20 anos. E você fazendo um investimento de R$500 por mês hoje, daqui 20 anos a essa taxa você vai ter X. Só que, Previdência Privada, oscila a taxa dela. A gente viu que ela pode ter até 70% em renda variável. Então essa taxa, rendimento passado, não é garantia de retorno futuro. Então você não vai ter aquele valor. Você pode ter mais, você pode ter menos. Por isso que é importante você analisar tudo que a gente falou até agora. Segundo ponto, tem que confirmar se essa rentabilidade já desconta todas as taxas. Usualmente já desconta a taxa de gestão, a taxa de administração, isso já é descontado. Mas desconta carregamento, desconta saída, desconta o que mais? Que taxas tem ocultas nisso? Será que também desconta a inflação? Com certeza não desconta a inflação. Então R$10.000 daqui 20 anos não valem o mesmo que R$10.000 hoje. Então você tem que entender se a Previdência na simulação, algumas de fato descontam, é um valor que vai ser corrigido, é um valor que não vai ser corrigido, e você tem que criar esse próprio filtro. E uma coisa bem interessante também, que essas simulações, elas vão dar um gráfico para você. E usualmente o gráfico vai ter uma cara parecida com essa daqui, ó. O seu patrimônio vai estar crescendo linearmente e ele vai chegar lá nesse ponto. E você tem a ilusão que a Previdência ela vai render dessa forma linear, mas isso não é a realidade. Isso, na verdade, é a projeção da taxa dos últimos 12 meses
ao longo prazo e é isso que acredita-se que acontece. Porém, a realidade, ela tende a oscilar. Ainda mais quanto mais renda variável ela tiver. Quanto mais renda variável ela tiver, ela vai oscilar mais. Então, a gente acaba tendo a ilusão que a Previdência vai rentabilizar daquela forma linear. E não é assim que acontece. Você tem que entender a composição e o histórico de rendimento. Porque a partir disso, você consegue ter uma projeção muito melhor do que vai acontecer. E quais são as vantagens? Vamos sumarizar aqui tudo que a gente viu hoje. Qual que é a vantagem da previdência privada? Porque ela, assim como todo investimento, tem vantagens e tem desvantagens também. E cabe a você criar o seu filtro e ver se a vantagem pesa mais que a desvantagem, baseado no quê? No seu objetivo, no seu patrimônio, no que você quer. Primeira vantagem, a possibilidade de passar para herdeiros sem a necessidade de inventário. Para mim, é uma das principais vantagens da previdência privada em detrimento a outros investimentos. Segunda vantagem, que é a vantagem real e bem interessante para quem investe. Ela é isenta do come cotas, mesmo em previdências de renda fixa. O que é o come cotas? Se você investe em algum fundo de renda fixa ou um fundo multimercado que simula renda fixa, o governo cobra o imposto de renda 2 vezes ao ano. Ele cobra em maio e cobra em novembro. É o adiantamento do imposto de renda que ele cobra independente de você resgatar o investimento ou não. Ele faz isso para garantir que ele vai receber o imposto de renda, visto que um fundo não tem data para vencer. Se você compra um título público ou um título privado, que dura 3, 5, 10 anos que sejam, o governo sabe quando vai vencer e quando vai receber o imposto de renda. Num fundo de investimento, você não sabe a data de vencimento. Então o governo não sabe quando vai receber. Logo, ele criou esse mecanismo para adiantar o imposto de renda. E qual que é o problema disso? O problema é que, apesar de, ao final, você não pagar imposto de renda, que você já pagou ele antes, ele vai matando o efeito dos juros compostos. Imagina 2 investimentos. Cada um que rentabilizou 10 mil reais, beleza? Perdão, você começou investindo 10 mil reais, eles renderam e foram para 11. Aí, esse aqui de 11, você paga o imposto de renda, vai para 10.500. Esse aqui você não pagou imposto de renda ainda. O próximo rendimento desse é em cima de 11 mil, esse em cima de 10.500. E apesar de você pagar o imposto de renda cheio nesse camarada aqui, o rendimento em cima de um valor maior faz com que lá na frente, mesmo você pagando imposto de renda, ele tenha uma rentabilidade muito maior. Então, adiantar o imposto de renda, tudo que você paga adiantado, que mata os juros compostos, mina o rendimento do seu investimento. Então, não ter o come cotas é uma vantagem real da Previdência em função de outros fundos de renda fixa. E para mim, a principal vantagem e o motivo que me faria investir numa previdência privada é a previdência privada fechada, na qual a empresa aporta junto com você. Não é incomum uma previdência privada de uma empresa, cada R$1 que você coloca, ela coloca R$1 também, ela coloca um valor junto. Dado um limite do seu salário, óbvio, você não vai poder colocar 100%, vai colocar 100%, mas dentro de um certo limite, a empresa ela aporta junto com você. E se para cada R$1 ela aporta R$1, me diz um investimento que rende, entre aspas, que rende 100% ao mês. Nenhum faz isso. Então, se você tem uma previdência privada fechada, você entendeu as regras dela, o tipo de plano tem sentido para você, você não vai precisar do dinheiro no longo prazo. Tem muito sentido você aportar o máximo possível nessa previdência, porque ela vai entrar com capital junto para você. Lembre-se sempre de ver a regra de saída, ver as taxas, regra de portabilidade, porém, em termos de retorno, é um retorno extremamente interessante. E a última vantagem da Previdência, não a última, uma vantagem relevante da Previdência é que se você contratou a tabela regressiva de imposto de renda, o valor da taxa dela é menor que os investimentos convencionais, que são 15%, ela acaba caindo para 10%. Então a Previdência privada, ela tem essa série de vantagens. E quais são as desvantagens dela? Para mim, a principal desvantagem da Previdência é que elas rendem pouco. Elas tendem a rentabilizar pouco por causa de taxa, administração, por uma série de fatores que, se você souber montar o seu investimento, montar a sua carteira de investimento, que é muito menos complexa do que as regras da Previdência, a chance de você ter um retorno muito maior é gigantesca. E vocês viram agora que a previdência privada, ela não é trivial, ela não é completamente trivial, tem regras complexas e as pessoas não entendem as regras quando vão contratar. E isso é uma desvantagem dela. São utilizadas a favor de quem? Do gerente do banco, da pessoa que está emitindo a previdência para você. Ela fala exatamente o que é conveniente, tem muitas pequenas nuances nessa categoria de investimento, que apesar de ser uma das mais populares do Brasil, não é uma das mais triviais e as pessoas acabam deixando muito dinheiro na mesa. E para mim, a definição principal é o sofá-cama do investimento. A pessoa quer sair da poupança para rentabilizar um pouco mais
E a previdência privada, ela tende sim a render mais que a poupança, não todas, mas a maioria acaba rendendo mais que a poupança, só que ela não é o ideal para você. Por isso que ela é o sofá-cama. Ela é o meio caminho. Ela não é boa para sentar, não serve para dormir, mas funciona meio que para os dois. E o meio que não funciona. E acomoda as pessoas. Então, a previdência privada, ela acomoda as pessoas porque eu deixei meu dinheiro, vou daqui 20 anos resgatar, me força. Eu já ouvi essa seguinte frase. Eu tenho previdência privada porque ela me força todo mês, eu nem vejo o dinheiro sair do salário, já vai direto para a conta. E isso, para mim, é um custo não muito inteligente. Porque se você não tem controle das suas finanças e só consegue poupar se te forçam, tudo bem, vai para ela. Só que concorda que você está pagando uma taxa para uma pessoa fazer alguma coisa que você simplesmente com disciplina faz? Não tem sentido. Se você consegue viver com aquele capital aportado, você pode simplesmente parar de aportar lá, pegar esse dinheiro e investir no que você quiser. E se você não tem um mínimo de disciplina para fazer isso, continua a previdência. Só que você está deixando muito dinheiro na mesa simplesmente pela sua própria falta de disciplina e foco. E por último, que para mim é a grande alma do negócio, ela não tem a flexibilidade ou potencial de uma boa carteira de investimentos. Porque a previdência privada, apesar de ter um mix dentro dela, ela é um investimento. Você pode, com o mesmo valor que você aporta na Previdência, comprar ações, fundos imobiliários, renda fixa, reserva de emergência, proteger da inflação, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Você molda ele à sua cara. Você molda ele aos seus objetivos. Só que, por que as pessoas não fazem isso? Porque dá trabalho. E pior que não dá muito trabalho. Dá um trabalho inicial de você construir o conhecimento. Depois a manutenção é fácil. Mas todo mundo busca o quê? Busca facilidade, acaba buscando a pura comodidade. Então, Matheus, qual que é o seu veredito da previdência privada? Vale a pena ou não vale a pena? O meu veredito, como qualquer investimento, é o gigantesco depende. Depende do que você quer. Você tem que pesar as vantagens, pesar as desvantagens. Você tem que entender que se você está preocupado, de repente, com passar para frente, passar como herança sem entrar em inventário, pode ser que tenha sentido. Se você tem um salário muito alto e quer entrar no regime PGBL para você não pagar o imposto de renda, pode ser que tenha sentido. Porém, na minha visão, quem sabe investir, quem consegue montar a própria carteira de investimentos e consegue pegar cada dinheiro e dar um uso diferente para ele, tem muito mais sentido você montar a sua própria carteira, pagar uma taxa para você mesmo, não para os outros, ter uma parte com liquidez, uma parte sem liquidez, uma parte com rentabilidade, uma parte em risco com retorno elevado, do que ir para a Previdência. Eu mesmo não tenho Previdência privada, porque eu monto a minha carteira de investimentos. Qualquer pessoa que seja aluno meu, que eu faço mentoria, as pessoas acabam até hoje 100%, 90% delas falaram, Matheus, Previdência para mim realmente não tem sentido. Tem uma pequena parcela que tem sentido, visto que a pessoa aporta na empresa, visto que a pessoa é um pouco mais velha e quer proteger a parte para os filhos dela. Mas mesmo essas pessoas que têm a Previdência privada, a maior parcela do capital delas está aplicado em outros investimentos. E por que elas fazem isso? Porque elas aprenderam como funciona. Elas entenderam a regra do jogo antes de entrar. Tem gente que delega a decisão de entrar na regra do jogo simplesmente porque ela não sabe como jogar. Eu aconselho que você aprenda a jogar e veja que você está contratando um time pré-pronto, você não está montando o seu time. E você pode montar exatamente como você quer. Beleza, pessoal? Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, deixa o like nesse vídeo, compartilha com quem tem previdência privada, com quem está pensando em abrir, para abrir a cabeça da pessoa, ela entender o funcionamento, a vantagem e as desvantagens. E não esquece, lembrando você novamente, que o dia 21 vai rolar uma aula exclusiva. Deixa o seu e-mail aqui na descrição, no link da descrição, para a gente vai alertar você o quando vai acontecer, ou como vai estar acontecendo através do seu e-mail. Então é importante que você deixe ele aqui embaixo para a gente conseguir ir informando. Não perde essa aula, vai ser sensacional. Beleza, pessoal? Então por hoje é isso, a gente se vê na próxima.